Olá, terça-feira, dia 24 de julho de 2018. Está no ar o Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. O vereador Carlão do PT faz balanço dos primeiros 6 meses do trabalho da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara. O vereador Pastor Elias protocola a moção de apelo à Unicamp para a instituição não encerrar as atividades da Biblioteca Professor José Roberto do Amaral da Lapa. O vereador Ailton da Farmácia faz indicação para a limpeza das margens de córrego na região sul de Campinas. E no quadro Olha o Esporte Aí, você conhece o basquete 3x3? Olha só, o vereador Pastor Elias Azevedo protocolou recentemente uma moção de apelo à Unicamp, que pede à instituição que não feche a Biblioteca Professor José Roberto do Amaral da Lapa. Confira a reportagem de Michel Amorim. Após as reclamações sobre o fechamento da Biblioteca do Centro de Memória da Unicamp, que chegaram ao gabinete do vereador Pastor Elias, o parlamentar resolveu protocolar uma moção de apelo à Unicamp para que o reitor da universidade reveja essa determinação. Nós fizemos essa moção apelando para que não fosse a cabo, né, essa intenção de fechar essa biblioteca da Unicamp, que vale a pena a gente lembrar que não é uma biblioteca de um lugar onde não tem uma procura, né? Nós estamos falando da melhor universidade da América Latina, né? O documento destaca que o fechamento da unidade é devido à falta de servidores para o atendimento. De acordo com o vereador, o encerramento das atividades da biblioteca pode trazer consequências para pesquisas e a memória da cidade. Fechar uma biblioteca da Unicamp é privar a nossa geração e as gerações futuras de adquirir conhecimento. A Biblioteca do Centro de Memória da Unicamp foi fundada em 1985. Lá dentro tem mais de 86 mil títulos entre jornais, revistas, mapas, tudo isso de Campinas e de outras regiões do estado de São Paulo. Várias informações que servem de base até para o futuro, né? E outra, se nós apagarmos a nossa história ou impedir as pessoas de ter acesso à história, nós vamos fazer o quê? Nós vamos iniciar uma nova história sem um passado, sem uma referência? A moção será votada na primeira reunião ordinária que volta em agosto. É um apelo, quando a Câmara faz esta defesa, ela faz no nome da municipalidade, ela faz no nome dos moradores da nossa cidade. Então, a expectativa é que haja aí, não vou dizer bom senso, porque seria até um atrevimento da minha parte, né? Que reconsiderasse, né? Que visse aí uma outra forma para que a biblioteca se mantivesse com as portas abertas. O vereador Carlão do PT analisou os trabalhos deste primeiro semestre da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Acompanhe. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania tem como membros os vereadores Zé Carlos, Marcos Bernardelli, Tenente Santini e Carmo Luiz. O presidente da pasta, o vereador Carlão do PT, comentou os projetos que foram analisados. Foram 2 projetos que nós demos o parecer, de projetos importantes apresentados por vereadores aqui da casa, mas o importante foi que nós pudemos desenvolver e discutir 2 temas importantes que nós queremos no segundo semestre da continuidade. O primeiro foi discutir a situação das pessoas com deficiência visual aqui na cidade de Campinas, que a cidade tem muito poucos equipamentos que possibilitem o acesso das pessoas com deficiência visual. E o outro tema discutido foi o racismo, que, de acordo com o parlamentar, tem aumentado os casos de discriminação na cidade. Foi discutir a implementação e o combate da luta da discriminação racial, que tem aumentado, infelizmente, aqui na cidade de Campinas, nas universidades,
nas escolas públicas. E nós pudemos, na comissão, aprofundar esse tema. E nós queremos realizar uma pesquisa a partir do segundo semestre para que a gente possa propor para o Executivo políticas públicas capazes de ajudar na educação da população, no combate ao racismo, no combate à violência. A comissão pretende continuar a discussão no segundo semestre sobre violência contra a mulher. E uma terceira pauta é a violência doméstica contra a mulher, que eu acho que também foi um outro tema importante, que nós também estamos muito insatisfeitos com a luta e o combate à violência doméstica, porque é necessário que o Estado aumente os equipamentos públicos, em particular a Delegacia da Mulher, aberta 24 horas, que a gente possa fortalecer as redes de atendimento e combate à violência contra a mulher. O vereador Ailton da Farmácia é autor de uma indicação em que solicitou a limpeza das margens do córrego Samambaia, que na época das chuvas enche e invade as casas, levando tudo o que encontra pela frente. Até um cavalo já foi visto passando pelo córrego. Através de uma indicação, o vereador Ailton da Farmácia solicitou a limpeza e manutenção das margens do córrego Samambaia, no bairro de mesmo nome, na região sul de Campinas. O mato alto é motivo de reclamação das famílias que têm suas casas à beira do córrego, que além de tudo é poluído. O problema aqui é que vai bicho para dentro de casa, né? Vai já mata aranha, cobra e a enchente também, né? Que dá. Mas que não fala, ficou muito bom a limpeza do córrego. O bairro aqui é um bairro bom, é um bairro tranquilo, um bairro calmo. A única coisa nossa aqui, o nosso problema aqui é esse código aqui, né? Porque se fala que é área de risco, e é. Porque nós aqui já perdemos muitas coisas, não só eu, como a população inteira aqui que mora aqui já sofreu esses danos ainda. E nós esperamos que um dia melhore. Limpar o código é bom sim, evita muitas coisas. A falta de limpeza nas margens do córrego Samambaia preocupa a população ainda mais na época da chuva. Até fui na casa de alguns moradores aqui e eles reclamam, me mostraram que a água chega até mais de um metro dentro da casa deles. Então, essa indicação do vereador é para a limpeza do córrego, para que tenha menos problema nas próximas chuvas que estão para vir aí, para esses moradores. Deve ter uns 12 anos mais ou menos que deu enchente aqui. Todo mundo perdeu tudo. Geladeira, cama, colchão, sofá, essas coisas aí perdem dentro de casa. Quando enche de água aqui, essas coisas aí vai embora tudo. Os moradores contam que a força da água é tão grande que já chegaram a ver um cavalo sendo arrastado dentro do córrego. Eu não sei quem é dono do cavalo, sabe? Nós viu passando aqui. O problema da vazão da água estaria na tubulação muito pequena e que seria da responsabilidade da Rumo, operadora ferroviária que explora a linha férrea localizada ao lado das casas. Esse vereador já fez até a reclamação para a própria Rumo, para que essa vazão aqui embaixo ela seja aumentada, para que o fluxo de água, quando vier maior, essa vazão seja maior, para que a água não entre na casa desses moradores. Então, é isso que o vereador está fazendo e é isso que a população está cobrando. E o vereador, através do secretário de obras, o secretário de obras nos ajuda muito, tem feito esse serviço, para que os moradores não tenham problemas agora com as próximas chuvas. Hoje o dia segue com o sol aparecendo entre muitas nuvens, mas não chove. Para amanhã, quarta-feira, o panorama não muda, hein? São baixas as chances de chuva. Sobre as temperaturas, mínima de 13, máxima de 25 graus. Um pouco mais frio do que hoje, mas longe de termos aquele inverno rigoroso. O reconhecimento de filho é o assunto de hoje do quadro Como Eu Faço. Veja como dar entrada neste processo. Se você tem um filho e deseja reconhecê-lo, você pode dar entrada nesse processo pelo cartório. O Como Eu Faço te dá as dicas. O reconhecimento de filho em si é você reconhecer que um indivíduo é o seu filho biológico.
Esse reconhecimento de filho ele pode ser feito a qualquer tempo. No caso do reconhecido ser menor de 18 anos de idade, deve comparecer no registro civil, de preferência do registro da pessoa a ser reconhecida, o pai junto com a mãe, porque a mãe precisa concordar com esse reconhecimento. No caso, se a pessoa a ser reconhecida já for maior de 18 anos, quem deve comparecer no registro civil é o pai, junto com o maior que está sendo reconhecido, para que o mesmo concorde com o reconhecimento. Os documentos necessários para fazer o reconhecimento de filho, no caso do filho menor de 18 anos, precisa então estar o pai com o RG dele, um documento de identidade que também pode ser a CNH ou o passaporte. Se o pai for solteiro, apresente a certidão de nascimento. Se ele for casado ou divorciado, a gente pede para que apresente a certidão de casamento. A mãe precisa apresentar o documento de identidade e mais a certidão de nascimento do filho que está sendo reconhecido. O primeiro passo é se dirigir ao cartório de registro civil, de preferência do registro da pessoa que está sendo reconhecida, ou o cartório de registro civil mais próximo, porque mesmo que não seja um registro de Campinas, por exemplo, nós temos um sistema que se chama CRC, é um sistema integrado entre os cartórios. E a gente pode estar encaminhando esse pedido depois de recolhida toda a documentação. No caso da pessoa que está sendo reconhecida ser maior de 18 anos, quem deve comparecer no cartório do registro civil é o pai com a mesma documentação e o filho maior de 18 anos com o documento de identidade e com a certidão de nascimento, porque ele precisa concordar com o reconhecimento. Depois de dada entrada nos documentos, nós temos um prazo de 5 dias para poder verificar toda a documentação, se está correto, e efetuar a averbação à margem do registro do reconhecido. De preferência, a gente pede para comparecer no cartório de registro civil aonde a pessoa a ser reconhecida está registrada. Mas caso não seja possível, ela pode ir ao cartório de registro civil mais próximo, tá? Que a gente pode estar recolhendo a documentação, verificando tudo direitinho e encaminhando para o cartório competente. Esse processo de reconhecimento de filho, seja para a pessoa menor de 18 anos ou para o maior de idade, ele não tem custo nenhum. Se você tem alguma sugestão ou dúvida, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 99811 0260. Hora de conferir as vagas de emprego que o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas oferece nesta terça-feira. São 15 postos de trabalho com salários que variam de R$ 1.100 a R$ 2.384. Há vagas para mecânico diesel, operador de bolsa pregão, auxiliar de licitação. Vagas para pessoas com deficiência, assistente administrativo, auxiliar de cozinha para o hospital, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial. Para concorrer a uma das vagas é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. A unidade centro fica na Avenida Campos Sales, número 427. A unidade Ouro Verde fica na Rua Armando Frederico Renganeschi, número 197, no Jardim Cristina. A unidade Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia.
Terça-feira é dia do quadro Olha o Esporte Aí. E o repórter Michael Vancini foi mostrar e praticar o basquete 3x3. Olha só. O Olha o Esporte Aí de hoje fala sobre o basquete 3x3, ou então basquete de rua, como é conhecido, que se profissionalizou e ganhou as quadras oficialmente. Ele não é nem um basquete convencional, nem um basquete de rua. Ele é um basquete onde você leva o evento para o público, em vez do convencional que você tem o basquete num clube e o público vem até o clube. Não, a gente leva o evento até a população. Não é à toa que ele é considerado o esporte de rua número 1 do mundo e consiste em 2 equipes, cada uma composta por 3 jogadores em quadra e um reserva. As regras são bem próximas do basquete tradicional, mas mais voltadas para deixar o jogo rápido e empolgante. Além disso, ele é disputado somente em meia quadra. A estreia internacional do basquete 3x3 foi nos Jogos Olímpicos da Juventude em Singapura em 2010. No ano passado, o Comitê Olímpico Internacional anunciou que em Tóquio 2020 o esporte passa a fazer parte do programa olímpico. A gente já está classificado, né? A gente está, se eu não me engano, número 7 do mundo, né? E a gente tem equipes tradicionais como Campo Grande, São Paulo de Si, o próprio High Nutrition, que tem o início de 2017 já vem crescendo. A gente ficou em primeiro um semestre inteiro aí da Liga Nacional. Tem o Mogi, Joinville, então tem bastante equipe forte que está agora investindo no basquete 3x3. No treino que acompanhamos, 2 jogadores de Campinas e que compõem a seleção brasileira sub-20 estavam presentes e também falaram sobre o incentivo que o esporte recebe somente por fazer parte do programa olímpico. Só pelo fato de estar numa Olimpíada e tudo, o povo tem muito mais visibilidade do que disputando só os campeonatos internacionais feitos pela própria FIBA. E agora está nas Olimpíadas, né? Então, cada vez vai aumentando o 3x3. O Felipe também é um atleta de Campinas que já seguiu carreira e joga entre os profissionais. O esporte na Europa já está profissional, está crescendo bem, e o Brasil, o próximo passo é se profissionalizar. E ele dá dicas para quem quer iniciar no esporte. A dica é treinar bastante, pegar um time, 4 jogadores e entrosar bastante, que isso aqui é treino, isso aqui não é só saber jogar não, é muito treino. Depois da gente conhecer um pouco mais sobre o basquete 3x3, é hora de eu ir lá para a quadra jogar um pouquinho. Com uma pequena ajudinha, pelo menos 3 cestas eu consegui fazer. E aguentei jogar uns 5 minutos de jogo, vai. Aí acertou 3 de 30 tentativas, nosso repórter é também um bom atleta. Hoje tem rodada cheia do Campeonato Brasileiro da Série B, ou seja, Guarani e Ponte Preta entram em campo e no mesmo horário, hein, às 8h30 da noite, em Belém do Pará, tem Paysandu e Guarani. Técnico Humberto Louser deve repetir a formação pela 4ª vez consecutiva. Guarani está na 10ª colocação com 23 pontos e o Paysandu é o 14º colocado com 18 pontos. E lá em Araraquara, com o mando da Ponte Preta, a Macaca recebe o Juventude. Depois da péssima exibição diante do Lanterna Boa Esporte, não poderia ser diferente, técnico João Brigatti deve fazer pelo menos 3 alterações, hein? Ourinho na lateral esquerda, Paulinho no lugar de Murilo no meio-campo e no ataque o artilheiro André Luiz retoma o posto ocupado pelo Neto Costa. Ponte é a 7ª colocada com 24 pontos e o Juventude é o 12º com 21. Confronto direto aí, Ponte e Juventude, hein? Amanhã a gente conta a história das 2 partidas de Guarani e Ponte Preta. Essa edição fica por aqui, a gente se vê amanhã ao 12h30, ao vivo, aqui no Câmara Notícia, hein? Até lá, tchau, tchau!